Pessoal, boa noite! Como é que vocês estão aí de quarentena? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de princípios. Falei para os senhores que os princípios são determinados valores que, querendo ou não, são utilizados de uma forma bastante elástica no direito administrativo. Falei que existem duas espécies de princípios: os princípios explícitos e os princípios implícitos da administração pública. Começamos a falar do primeiro dele, que era o princípio da legalidade. E aí comecei a falar para os senhores sobre o princípio da impessoalidade. O que dizia o princípio da impessoalidade? Que o agente público, no exercício das suas atividades, ele tem que tratar a todas as pessoas de forma neutra, de forma imparcial. E aí, o assunto que eu mandei para os senhores do meu trabalho, que os senhores fizeram, é um subprincípio, que é um desdobramento do princípio da impessoalidade, que é o princípio da vedação da promoção pessoal. Então, o que acontece? O que é esse princípio? Esse princípio, senhores, ele diz o seguinte: que o agente público, quando ele tiver que fazer alguma publicidade, essa publicidade ela tem que ser uma publicidade institucional. De tal forma que, em hipótese alguma, ele pode impor pessoalidade nesta publicação que ele fazer, nessa publicidade que ele vai fazer, que é o caso do nosso trabalho. O que o médico fez? Ele pegou aquele logotipo que ele utilizava quando ele estava em campanha, venceu a eleição, e o que o espertinho fez? Trocou todos os símbolos oficiais do município e colocou o símbolo dele, que era um estetoscópio. Para quê? Para dar pessoalidade. A quê? As publicidades institucionais do Estado. E por isso ele foi processado e ele teve que mudar os logotipos que ele utilizava, que foi inclusive o mote do nosso trabalho. E hoje nós vamos dar continuidade, senhores, a esses princípios. Hoje nós vamos falar de um outro princípio importantíssimo do direito administrativo, que é o princípio da moralidade. E o que significa esse princípio da moralidade, senhores? Se nós formos ver, na moralidade ocorre o seguinte: nós vamos ver que moral e direito, eles dialogam de uma forma bastante interessante. Nós vamos ver que direito e moral impõem normas de comportamento para as pessoas. Nós vamos ver também, senhores, que moral e direito, além de impor uma conduta às pessoas, normas de comportamento, ele busca o quê, senhores? Ele busca também o bem-estar do indivíduo na sociedade em qual ele encontra-se inserido. Mas se nós formos ver também, existem pontos de diferenças entre direito e moral. Vou falar para os senhores. Nós vamos ver que o campo da moral ele é muito mais amplo. E o campo do direito, ele é mais restrito. Nós vamos ver que as normas morais, elas impõem deveres da pessoa para com o seu semelhante, deveres da pessoa consigo mesmo e deveres da pessoa com Deus, para com Deus. O direito não se preocupa com isso. O direito, ele busca o quê, senhores? Impor deveres entre as pessoas apenas. E o que é importante os senhores saberem agora? Nós vamos ver que com o passar do tempo, as normas morais, elas tendem-se a tornarem-se normas jurídicas. Por quê? Porque quando você infringe uma norma moral, o que acontece? Você não sofre sanção de ninguém. O Estado não está nem aí. Mas a partir do momento que você infringe uma norma jurídica, aí você corre o risco de sofrer uma sanção. Então, no direito administrativo, onde a gente vê, por exemplo, normas morais que foram se tornando normas jurídicas, a ideia de nepotismo. E o que seria o nepotismo? O nepotismo é quando você, geralmente chefe do executivo, venceu as eleições, começa a pôr o sobrinho para trabalhar junto, a esposa, a namorada, a amante. Mas aí o que acontece, senhores? Veio uma súmula vinculante, proibindo o nepotismo no nosso país. E outra norma jurídica que veio em 92, que tornou questões que eram
meramente morais e normas jurídicas, foi quando foi criada a lei de improbidade administrativa. Aí também, senhores, nesses dois exemplos que eu dou para os senhores percebem, os senhores conseguem visualizar aquilo que era simplesmente moral e com o tempo foi se tornando o que, senhores? Jurídico. Sendo que, a partir do momento que você viola essas normas, você é passível de tornar uma sanção jurídica. Senhores, e a ideia de moral, se a gente for ver, o que ela passa para a gente? Você sabe que tinha um comercial que dizia o seguinte, do Gelol? Não basta ser pai, tem que participar. Aqui no direito é a mesma coisa. Não basta que o agente público pratique as suas atividades debaixo da lei. Ele tem que exercer todos os seus poderes e as suas ferramentas para quê, senhores? Para buscar o interesse público. Sob pena de, em utilizando essas ferramentas, ele estar buscando os seus interesses individuais, os seus interesses mesquinhos e não os interesses da coletividade. Então, senhores, o que acontece? O agente público não basta, então, que ele pratique os seus atos apenas debaixo da lei. Ele tem que agir de forma proba. Ele tem que agir de forma honesta. Gosto do professor Eli Lopes Meirelles, quando ele diz o seguinte: a ideia de moralidade, o indivíduo, o agente público tem que introjetar aquela ideia de um bom administrador. Certo? Então, tranquilo até aqui, né, senhores? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da publicidade. E o que significa esse princípio da publicidade? Nós vamos ver que na publicidade, o agente público, ao exercer as suas atividades funcionais, ele tem que exercê-las claras, de forma transparente. E por quê? Que os atos administrativos, em regra, eles têm que ser feitos de forma clara e transparente. Nós vamos ver que existem dois motivos. O primeiro motivo, o ato ele tem que ser público. Para quê? Nós, os administrados, consigamos vislumbrar se aquele ato ele está buscando os interesses da coletividade ou não. E o outro objetivo? Nós vamos ver, senhores, que a partir do momento que o ato ele é tornado público, ele começa a produzir efeitos jurídicos válidos. Então, esta é a importância, senhores, desta publicidade. Então, vamos lá, recordando. Primeiro, garantir o controle dos atos administrativos, para ver se o agente público praticar o ato ele está buscando os interesses da coletividade ou não. E no segundo objetivo, qual é? É que a partir da publicidade ele começa a produzir efeitos jurídicos válidos. Tranquilo, senhores? Algum problema até aqui? Espero que não. Um outro princípio que nós vamos estudar. Prometo que será o último. Quantos minutos já foi, Benzinho? Haha! 8 minutos só? Ixi, mas tá bom, vamos lá. O princípio, senhores, qual que é? Que nós vamos estudar agora. É o famoso princípio da eficiência. O que significa este princípio da eficiência, senhores? Nós vamos ver que no princípio da eficiência, o agente público não basta que ele pratique os seus atos debaixo da lei. Hoje, o agente público, ao exercer as suas atividades funcionais, ele tem que mostrar o que, senhores? Ele tem que demonstrar que ele traz rendimentos naquilo que ele está exercendo. O professor Eli Lopes Meirelles fala, o agente público, ao exercer as suas atividades, ele tem que exercê-las com presteza, perfeição e rendimento funcional. Esse princípio, senhores, ele é um princípio razoavelmente novo. Ele foi inserido na nossa Constituição no ano de 1998, com a famosa reforma administrativa. Então, o que acontece? Nós começamos a sofrer influxos do direito norte-americano. Então, a gente tentou buscar dar uma feição para o nosso Estado, onde ele, na medida do possível, ele teria que funcionar como uma empresa privada.
Só que não buscando os lucros, mas os interesses do cidadão. Certo? Então o que acontece? Nós pegamos, importamos do direito norte-americano este princípio e positivamos na nossa Constituição no artigo 37 caput. Então, senhores, reforçando, não basta o agente público exercer as suas atividades debaixo da lei. Ele tem que demonstrar o que, senhores? Ele tem que demonstrar rendimento funcional. Eu conheci vários agentes públicos. Quando eu era pequenininho, meu pai era agente público, ele me levava. Às vezes minha mãe não podia ficar comigo. O que aconteceu? Eu ia com meu pai para a repartição. O que acontece? Chegava a determinado horário, 3, 4 horas da tarde, tudo feito. Eles pegavam os paletós, me lembro até hoje, botavam na cadeira e iam jogar um bilharzinho. Meu pai, o pessoal da repartição lá, e aí ele me davam aquelas salsichas, né? Aquelas salsichas assim, eu comia a salsicha para não dar trabalho e esse cara jogando bilhar. Hoje, senhores, vocês conseguem vislumbrar um agente público, um servidor público, sair no horário de serviço para ir jogar bilhar e deixar o paletózinho lá? Não. Hoje acabou isso. Então, com essa reforma administrativa 1998, que inseriu esse princípio no nosso ordenamento jurídico, o que acontece com o agente público? Ele tem que mostrar serviço hoje. Certo? Deu para os senhores entenderem? Tudo tranquilo, gente? Então, estudamos hoje e fechamos esse assunto dos princípios explícitos da administração pública. E quais são esses princípios explícitos? São aqueles do artigo 37 caput. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No nosso próximo encontro, nós vamos falar dos princípios implícitos. Não vai dar para estudar tudo, mas nós vamos falar daqueles princípios implícitos mais importantes, que é o da proporcionalidade e razoabilidade, que eu passei o trabalhinho para os senhores, o princípio da motivação e o princípio da autotutela. Esses princípios, nós vamos ver, eles são princípios que foram criados, senhores, pela jurisprudência e pela doutrina. E nem por isso eles deixam de ser mais importantes do que aqueles princípios que estão no artigo 37 caput. Tchau! Na próxima aula a gente conversa sobre os princípios implícitos.